Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Ageu. Hoje nós chegamos na terceira mensagem do livro. E literalmente a gente segue o fluxo do livro, né? O fluxo do livro são 4 mensagens, 4 pregações de Ageu ao povo, Deus usando a vida do profeta. Então nós vamos seguir essas 4 mensagens, vamos terminar com a última, que é um trecho bem pequeno, mas não menos importante, que traz uma realidade bastante importante sobre o livro de Ageu, aquilo que ele aponta para o futuro, para um fim, para o fim dos tempos, para o futuro escatológico e a vinda do reino de Deus com todo o seu poder e glória para sempre. Mas hoje nós vamos ler Ageu no capítulo 2, deixa eu só ver a hora aqui. Para não me perder aqui. Então hoje nós vamos para Ageu capítulo 2, do verso 10 ao 19. Antes da gente ler então, eu queria relembrar alguns pontos. Na primeira pregação nós vimos que aquele dilema que os israelitas da época tinham, quanto o que eles deveriam fazer diante das necessidades da obra de Deus. Perguntas como, deixa eu resolver minha vida primeiro, ou será que eu devo resolver minha vida primeiro e depois servir ao Senhor? Eram algumas questões que apareciam para eles. E nós vimos que Deus mostra o pecado aos israelitas lá, então no capítulo 1, mostrando que eles estavam sendo insensíveis com a obra de Deus, e as consequências disso era de fato o castigo de Deus. Eles estavam quebrando a aliança, sendo rebeldes também, como o povo havia sido antigamente, deixando a obra de Deus de lado. Mas Deus então pede deles arrependimento, eles se arrependem, temem ao Senhor e voltam então a cumprir a missão. Na segunda mensagem, foi na última semana, nós vimos que Deus nos manda fazer a obra e Ele está conosco na realização dessa obra, como estava com o povo naquela época. E Deus nos dá coragem, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece quando Ele diz que está conosco. E Ele também nos sustenta. Ele nos encoraja, nos dando o sustento necessário, os recursos necessários para a gente fazer a sua obra, e Ele garante que vai ter recursos, que vai ter tudo que a gente precisa, e que o resultado final do nosso trabalho, embora a gente não consiga perceber logo de imediato, é um resultado, é um final glorioso. A obra de Deus é algo que tem um final muito glorioso, então vale a pena a gente se envolver com a obra do Senhor. Vimos em 3 verdades então que a presença de Deus é garantida na construção do templo. Afinal eles tinham essa construção, como nós já vimos falando, tinham que reconstruir o templo depois da queda de Jerusalém, a cidade destruída. Eles tinham que reconstruir esse templo, e o templo, como falamos, era o centro da vida do povo de Deus, era adoração, significava a reconstrução da adoração, mas também apontava para a glória de Deus, apontava para um tempo onde Deus viria, habitaria dentro do seu povo, no meio do seu povo, de maneira muito mais gloriosa. Então era muito importante que eles reconstruíssem o templo e a vida espiritual do povo. Vimos também que a providência de Deus é garantida para a obra. Deus ele dá todos os recursos, e deu através do próprio governo, que eram os medos e persas, que tinham escravizado os judeus e tinham liberado eles, mas tinham liberado eles com os recursos. Eles podiam voltar e podiam levar também parte do tesouro para reconstruir o templo, e reconstruir a cidade. Mas também vimos que a promessa de uma glória maior é garantida. E vimos na última mensagem que Deus promete que esse segundo templo seria um templo ainda mais glorioso. E no decorrer da história, nós vimos que esse templo, o templo que veio depois do exílio, foi o templo que o Senhor habitou, que o Senhor entrou nele, o Senhor Jesus entrou nesse mesmo templo. O templo que foi depois reformado por Herodes, já na época, um pouco antes de Jesus, mas que foi destruído. Mas esse templo também aponta para um templo final, um templo que será reconstruído, provavelmente, próximo do fim dos tempos, onde o Senhor estará nele, onde o Senhor reinará de Jerusalém para todas as nações, e Jerusalém será o centro da adoração dali, e depois para a Nova Jerusalém, para os novos céus e a nova terra, para toda a eternidade.
promessa então da glória de Deus, o templo vai ser maior, é algo que é garantido pelo Senhor. E nós refletimos muito do quanto que nós fazemos na obra de Deus e fazemos na igreja hoje, meus irmãos, tem a ver com algo muito maior que nós, tem a ver com o ministério, tem a ver com a igreja de Deus e a expansão da igreja de Deus no mundo, e não só com aquilo que a gente faz aqui agora. Até a gente deu como exemplo que muitas das igrejas que foram plantadas por Paulo e foram plantadas pelos apóstolos, elas não existem mais geograficamente hoje, mas elas foram igrejas fortes, foram igrejas relevantes, foram igrejas que cumpriram o seu papel, e elas estão inseridas na igreja de Deus, que é a igreja de todos os tempos, a igreja do Senhor, a igreja universal, que não é a igreja universal do Edir Macedo, né? Mas a igreja que está em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as eras, a igreja de Jesus Cristo, cujas portas do inferno não prevalecem sobre ela. Então o nosso ministério influencia, o nosso ministério é relevante, por mais que talvez daqui a 100 anos nós não estejamos mais aqui, por alguma razão que a gente desconheça, mas vale a pena impactar a nossa geração, fazer discípulos no nosso tempo e servir ao Senhor, entendendo que nós estamos construindo a glória de Deus. E o grande dilema, meus irmãos, que a gente vê no livro de Ageu, o grande contraste que a gente vê é se vivemos para a glória de Deus ou vivemos para a nossa glória. Porque o povo daquela época, quando centrou a sua vida nos seus próprios problemas, e eu sei que nós temos muitos problemas, que no caso deles era reconstruir a vida deles, reconstruir a casa deles, eles abandonaram a obra de Deus, eles deixaram a obra de Deus de lado. Então, Ageu lança para a gente o grande dilema: para quem nós vivemos? Para que glória nós vivemos? Nós vivemos num mundo para reconstruir ou para construir a glória de Deus, viver para a glória de Deus, a fama do nome de Deus, o nome de Jesus, ou vivemos para a nossa própria glória? Porque quando nós nos envolvemos apenas nas nossas questões, nós centramos a nossa vida apenas nos nossos dilemas pessoais, nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas batalhas da vida, nas nossas conquistas, aquilo que a gente quer fazer, os nossos sonhos pessoais, nós vivemos para a nossa glória e não para a glória do Senhor. Mas nós somos chamados no livro de Ageu a construir a igreja e a construir a glória e a fama do nome de Deus no nosso mundo, na nossa geração. Hoje nós caminhamos na terceira mensagem, e nós veremos hoje que Deus exorta o seu povo a reconstruir o templo. Deus exorta o povo a continuar firme naquela obra, naquele ministério, naquela missão que Ele tinha dado. Mas também Deus exorta o seu povo a reconstruir a adoração verdadeira, com inteireza de coração. Essa atitude resultaria em bênçãos para o seu povo, no lugar das privações que eles estavam passando. Vamos ler então Ageu, do verso 10 ao verso 19 do capítulo 2. Diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em algumas dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo foram lançados. Reconsiderem: ainda há alguma semente no celeiro?
Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor e pedimos que diante do Senhor, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a gente consiga compreender a Tua verdade, mas também aplicar a Tua palavra, viver a Tua palavra, entender de que forma, Deus, a mensagem de Ageu se aplica às nossas vidas hoje. Nos ensina, nos exorta, nos encoraja, nos edifica, Senhor, pela Tua santa palavra, porque quando nós abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos entender o que o Senhor requer de nós e o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Estamos debaixo da autoridade da Tua palavra, por isso nós oramos nos méritos do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Como eu disse, Deus exorta o seu povo a reconstruir o templo, mas também a adoração verdadeira, com inteireza de coração. Essa atitude resultaria em bênçãos para eles, no lugar das privações que eles estavam passando. Irmãos, infelizmente, eu não sei, mas as minhas cordas vocais não voltaram totalmente, e eu ainda estou sentindo, sabe? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, do verso 10 ao verso 14, a gente percebe o pecado da negligência com a obra de Deus. E vimos que o pecado da negligência com a obra de Deus contamina toda a vida desse povo, toda a vida deles. E essa parte do texto, ela apresenta uma problemática interessante. As obras de uma pessoa podem purificar a sua vida? Ageu aqui usa de uma linguagem lá que os sacerdotes entendiam muito bem. Ageu trata da questão da cerimônia, da pureza cerimonial. É provável que a dedicação do povo ainda nesse tempo não era o resultado de uma vida totalmente consagrada ao Senhor, totalmente dedicada ao Senhor. Deus conhece, meus irmãos, o nosso coração. Deus conhece o coração do seu povo. Deus sabe das suas verdadeiras intenções e sabia das intenções daquelas pessoas que estavam servindo a Ele naquele tempo. Não adianta a gente de alguma forma tentar impressionar Deus com as nossas ações, impressionar Deus com as coisas boas que a gente faz, porque Deus sabe tudo. Ele conhece o nosso íntimo e Ele sabe se nós de fato fazemos todas as coisas para a sua glória de verdade, para a sua glória mesmo. E aqui cabe uma explicação nesse texto. Deus fala com os sacerdotes, como eu já havia iniciado, sobre a pureza cerimonial. E os sacerdotes sabiam muito bem como funcionava a questão da pureza cerimonial. Eles entendiam essa linguagem, porque era algo que eles agiam, lidavam todos os dias. E o texto nos mostra que, em primeiro lugar, e Ageu coloca a questão aqui até como uma parábola, que a comida santificada pelo sacerdote, ali em sacrifício, não tinha o poder de purificar. Os sacerdotes constatam essa realidade. Ageu pergunta, se uma comida consagrada em sacrifício tocar algo, ela vai purificar? E o sacerdote responde, não, ela não vai purificar. Na verdade, a comida, sacrificada, ela conseguia no máximo purificar as vestes do sacerdote, mas se esse sacerdote saísse com essa comida na sua roupa de alguma forma e tocasse qualquer outra coisa fora, digamos, para tentar purificar alguma coisa cerimonialmente, ele não conseguia. Então o que acontecia lá no Antigo Testamento? O povo pecava, levava um sacrifício, o sacerdote sacrificava o animal, e aquele sangue, o sangue daquele animal trazia purificação sobre aquela pessoa que tinha pecado. Isso aqui, resumindo a questão cerimonial do Antigo Testamento. O sacerdote em si, ele ficava ali, e a comida de alguma forma tocava nas vestes dele, e no máximo purificava, do ponto de vista bíblico, lá em Levítico, as vestes dele. Mas se ele saísse dali e saísse tocando as coisas não eram purificadas. Entenderam isso? E o sacerdote sabia disso. Do mesmo jeito, Ageu pergunta,
ele faz a pergunta, né? Se alguém impuro, se alguém que está impuro tocar em um cadáver, depois tocar em uma dessas coisas, qualquer coisa, essas coisas ficarão impuras? E aí os sacerdotes respondem, sim, essas coisas ficarão impuras. E aqui nós vemos que a impureza cerimonial era algo que se alastrava muito mais. Levítico, Números, nos mostra que se alguém, no caso, quem tocava um animal impuro, que é o texto citado aqui, ficava 7 dias impuro. E ele não podia tocar em outra pessoa, porque se ele tocasse em outra pessoa, essa pessoa também ficava impuro o dia inteiro. Ele ficava impuro. E ele precisava ser purificado pelo sacerdote. E o outro também tinha que ser purificado pelo sacerdote, e ficava 7 dias impuro, e não podia entrar a participar das cerimônias, participar do culto do Antigo Testamento, porque senão ele contaminava o culto, e ele poderia até ser morto por causa da impureza dele. E aí, às vezes, um parênteses aqui, às vezes as pessoas perguntam, mas por que tudo isso, pastor? Por que tem esse negócio todo? Meus irmãos, esses elementos das cerimônias, da pureza cerimonial, nos mostram que o pecado é algo sério, que o pecado é algo que deve ser lidado de maneira correta, que o pecado de fato é um problema entre nós e Deus, e por isso haviam todos esses elementos de cerimônias, que apontavam para um futuro onde Deus purificaria o seu povo. É claro que, como os profetas vão dizer, que os sacrifícios não serviam de fato para tirar todos os pecados. Hebreus vai falar sobre isso. Por isso que os sacrifícios eram sempre repetidos, porque eles apontavam para um sacrifício perfeito que viria no futuro, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as cerimônias lembravam o povo constantemente do problema do pecado e do quanto eles eram pecadores e precisavam que Deus os purificasse. Então, voltando para cá, aquilo que alguém impuro tocasse se tornava impuro. Se alguém impuro entrasse numa casa, se alguém impuro sentasse em algo, aquele objeto também se tornaria impuro. A impureza, ela se alastra muito mais do que a justiça. E em termos práticos é assim, não é verdade? Quanto nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, quanto nós temos que tomar cuidado, depois de crentes ainda, com a questão do pecado, o quanto nós temos que tomar cuidado, porque facilmente a gente influencia até o outro ao pecado, né? Sei lá, às vezes do nada você começa a falar de alguém, daqui a pouco você está falando mal sem querer querendo, e aí quando você vê, estão os dois falando mal, né? Então, meus irmãos, a gente começa a murmurar e logo facilmente reclamar das coisas. E se a gente começa a reclamar do lado de alguém, às vezes essa pessoa também começa, realmente, isso aí é ruim mesmo, o preço da gasolina está absurdo, nossa, o país não presta, o presidente isso, e aí começa todo mundo a achar ruim, todo mundo começa a reclamar. Ou aqui em Boa Vista a gente fala do calor, né? Calor miserável, esse calor dos infernos, e o outro começa também, e vira uma murmuração em sintonia. Meus irmãos, tão facilmente o pecado se alastra pelas nossas vidas, e essa lógica nós conhecemos muito bem. Ageu então coloca isso diante dos sacerdotes. Lembra do sacerdote Josué? O sacerdote era o sacerdote Josué, e os demais que serviam com ele no templo, e ele diz, é assim que acontece. Ageu então finaliza essa pequena parábola sacerdotal, porque os sacerdotes entendiam bem isso, dizendo, é assim que acontece com esse povo. Ageu resume e diz, nessa parábola sobre pureza, dizendo o seguinte, o que eles faziam, o que o povo fazia, o que o povo tocava com a mão deles, com a vida deles, estava também impuro. O trabalho desse povo, o trabalho deles no templo e o trabalho deles na cidade, era um trabalho que estava impuro. O templo seria impuro se a consagração de vida deles não fosse completa. E talvez você se pergunte, pastor, mas eles não começaram a servir a Deus, não começaram a construir o templo, Deus não tinha se agradado deles, ok? Mas de alguma forma, cerca de 3 meses depois, eles tinham, e alguns vão dizer que por causa das colheitas eles estagnaram de certa forma essa reforma,
mas de alguma forma não havia ainda inteireza de vida. Isso nos chama a atenção para algo aqui. A impureza do povo naquele momento era a falta de inteireza de coração diante de Deus. E o que Deus está dizendo para eles é que se vocês não fazem a obra completamente consagrados, com um coração inteiro diante de mim, tudo que vocês fazem é desagradável, tudo que vocês fazem é impuro. Se a vida de vocês não é consagrada, vocês fazem algo que contamina inclusive o trabalho de vocês, e esse templo não tem sentido nenhum ser feito se vocês não estão diante de mim com inteireza de vida. Deus deseja a inteireza de vida. E o ponto, meus irmãos, é que uma vida, ela é para Deus ou ela não é para Deus. Não tem meios termos. Ou nós vivemos para Deus, ou nós não vivemos para Deus. Isso tem que ser muito bem pontuado. Ou você vive para você, ou você vive, para o diabo, ou você vive para Deus, ou você vive para a glória de Deus. Não há um meio termo, não há um meio do caminho, não há um em cima do muro, onde você fica ali e tenta. Não há como desfrutar das bênçãos de Deus e desfrutar dos benefícios da Babilônia. Ou você é de Deus, ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é discípulo de Jesus, ou você vive a novidade de vida conforme Jesus te salvou, ou você não vive. E o ponto é que não interessa quantas coisas boas a gente consiga fazer. Não interessa se a gente faz muitas coisas legais no reino de Deus, a gente faz muitas coisas bacanas. Deus não está preocupado com gente boa, Deus não está querendo muita gente cheia de capacidades, cheio de dons e cheio de habilidades. Os dons são importantes, os talentos, Ele que dá. Mas se Ele não tem verdadeiros discípulos servindo a Ele, se Ele não tem verdadeiros filhos que têm a sua vida totalmente entregues, com inteireza de coração e totalmente dedicadas e consagradas ao Senhor. Deus não quer as nossas boas obras, as nossas boas obras não nos purificam. O profeta já disse certa vez que as nossas obras não passam de trapos imundos. Deus quer o nosso arrependimento e a nossa consagração de vida no Senhor. E Jesus, meus irmãos, é o nosso Redentor. Jesus é aquele que deu a vida por nós, para que fôssemos feitos novos. Ele nos purifica do nosso pecado. A Escritura nos lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi moído na cruz, como um cordeiro imolado, pelos nossos pecados. E as obras da nossa vida, as obras da nossa história, aquilo que a gente faz, são manifestações daqueles que se purificaram, que purificaram suas vestes em Jesus. Olha a visão de Apocalipse, quando aqueles que são do Senhor são vistos com vestes brancas, e o texto diz que eles purificaram suas vestes no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. São esses, meus irmãos, que foram purificados cerimonialmente pelo Senhor Jesus, por Deus, pelo Cordeiro de Deus que foi imolado, e podem então servir ao Senhor. Deus nos mostra aqui, meus irmãos, que não adianta servir a Ele sem antes se render a Ele e viver com Ele. Deus nos mostra que não tem sentido a gente fazer coisas para o Senhor sem antes se render completamente ao Senhor. Deus nos mostra que Ele quer a nossa vida totalmente dedicada. E aí você talvez se pergunte, o que é uma vida consagrada? O que é uma vida dedicada a Deus? É uma vida completamente rendida ao sacrifício de Cristo. Diferente dos tempos antigos, onde a consagração era algo muito mais difícil, onde você tinha que levar um animal, onde você tinha que levar uma oferta de cereal e vários outros elementos, participar dos rituais. Deus já fez aquilo que nós precisamos na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. E nós podemos ir ao Senhor e nos render a nossa vida a Ele. Então nós somos completamente dedicados ao Senhor, nós somos santificados, nós somos consagrados, separados para Deus, para viver para Deus. E santidade é isso. Santidade é ser separado,
ser consagrado, ser dedicado ao Senhor. Quando você rende a sua vida a Ele, quando você entende que Cristo é o seu Redentor, quando você entende o sacrifício de Cristo na cruz, você confessa o seu nome, você entrega a sua vida a Ele, você é dele. E não há mais meios termos. Isso é uma dedicação completa de vida. Mas algumas vezes na nossa vida a gente vive como se Cristo não fosse o nosso Senhor. Então Deus nos chama a nos arrepender e voltar a Ele, ter uma real consciência, uma real memória daquilo que Cristo fez por nós, como a gente faz no momento da ceia, que é um domingo de ceia hoje. Segundo lugar, o pecado da negligência. Primeiro nós vimos que o pecado da negligência com a obra de Deus contamina toda a vida. Então entenda, que se nós não estamos de uma vida inteira diante do Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, essa falta de consagração e dedicação ao Senhor vai contaminar toda a sua vida. E não interessa o que você faça, não vai ter sentido você fazer as coisas para Deus sem estar diante do Senhor, vivendo com Ele, vivendo para a glória dEle. Em segundo lugar, o pecado da negligência, esse pecado, essa insensibilidade deles, era a razão deles estarem sofrendo privações. Eu não vou repetir, você já viu, a gente já viu nas outras mensagens, que o povo passava por um momento de muita privação. As colheitas não eram as colheitas que eles gostariam de receber. Eles plantavam mais e colhiam menos. Aquilo que eles tinham não rendia tanto. E se a gente pudesse transferir em termos mais modernos, o dinheiro deles não valia tanto. A inflação tomou de conta, parece que a gente está vivendo isso hoje, né? A inflação era alta, a carne cada vez mais aumentava. Quando chegava no mercado, dava cada vez mais caro. Corria para o frango também estava caro. Corria para o porco, não podia, porque era judeu. A gente pode, né? Mas a inflação era alta, os recursos não eram suficientes, os recursos eram escassos. Deus mostra que essa falta de recursos, essa privação, é a sua disciplina. E Deus está novamente relembrando as consequências dessa falta de consagração de vida. Deus os relembra que a falta de consagração de vida traz consequências. E por isso nós precisamos consagrar a nossa vida, dedicar a nossa vida, sermos inteiros diante do Senhor. Porque antes eles estavam assim, o texto mostra que antes eles viviam assim, e por isso eles sofreram a disciplina de Deus. Agora, eles corriam o risco de seguir o mesmo caminho. Então Deus relembra para eles: olha, vocês estavam assim, eu chamei vocês para construir esse templo, não se esqueçam. E no capítulo 1, na linguagem do capítulo 1, olha o que Deus dizia, lembrem-se, olha o que Deus dizia lá: vejam onde os seus caminhos o levaram. E é como se Deus novamente estivesse fazendo a mesma pergunta, a mesma afirmação, na verdade. Vejam onde os seus caminhos o levaram. Não esqueçam de onde vocês vieram. Não esqueçam, Deus está lembrando para eles, que o que vocês viveram é consequência dessa falta de dedicação, dessa falta de inteireza de vida diante de mim. A consequência era clara diante deles. Eles corriam o risco de voltar para o mesmo caminho de antes. A falta de consagração e o agir na obra do Senhor com negligência era semelhante, meus irmãos, à mesma rebelião do povo no deserto. Na mesma rebelião do povo no tempo de Juízes e a mesma rebelião no tempo dos reis. Deus então iguala essa falta de interesse em reconstruir o templo à rebelião do deserto. A rebelião do deserto, se afastar do Senhor, ao adorar os ídolos, tinha uma gravidade semelhante a essa, porque também era uma quebra de aliança. Lembre-se que o ponto de Ageu também é a quebra da aliança. Nós quebramos a nossa parte do compromisso com o Senhor, nós falhamos com o Senhor, nós quebramos a aliança que temos com o Senhor.
e por isso nós sofremos as consequências, e por isso nós sofremos o castigo e a disciplina do Senhor. Eram todas elas quebra da aliança. Eles sofriam, e a vida humana por si só traz muitos sofrimentos e limitações. Você parar para pensar aí, antes de você ser crente, se você se converteu um pouquinho mais velho, você já tinha sofrido algumas coisas, tenho certeza disso. Quais foram os sofrimentos que você viveu na sua vida, antes de Jesus? Ou você não sofria? Você sofria, você sofreu alguma coisa. A vida humana por si só traz sofrimentos, é fato isso, é constatado, é só a gente olhar, nasceu já sofreu, para nascer na verdade tem que sofrer, né? Já tem as dores do parto para a mãe, e o bebê tem que, é difícil, né? Sair por ali, tem que se apertar todinho, né? Quando o bebê sai, né, o crânio é meio mole, não sei se vocês sabiam disso, mas aí aperta o crânio, exige dor, é um sofrimento sair de dentro do ventre da mãe, porque era um lugar confortável, né? E a criança sai, ela se espanta com aquele ambiente externo. A vida humana já é uma vida de sofrimentos, não é verdade? As consequências da queda do nosso pai Adão estão em todos os lugares. Para onde a gente olha, a gente vê dor. Para onde a gente olha, a gente vê violência, hostilidade. Para onde a gente olha, a gente vê fome, notícia de fome. Fome no mundo, desgraças, guerras. A gente ouve notícias de inflação. É fato que o ser humano sofre. Mas aqui Deus está mostrando uma coisa diferente. Aqui Deus está mostrando que o sofrimento dos israelitas não era o sofrimento humano, não era o sofrimento pela queda necessariamente, o sofrimento que atinge toda a humanidade, não era esse tipo de sofrimento. O sofrimento deles, sim, estava ligado à queda, mas estava ligado porque eles eram rebeldes. Então Deus permite que eles sofrem. Deus estava os disciplinando por meio do sofrimento. Deus estava direcionando e intensificando um sofrimento específico por uma razão muito específica na vida deles. E há outro tipo de sofrimento que a gente precisa refletir aqui. Primeiro é o sofrimento humano. Segundo é o sofrimento pelos nossos pecados, quando Deus permite que os nossos pecados façam a gente sofrer. São consequências diretas, são a disciplina do Senhor. Mas há um outro tipo de sofrimento, o sofrimento de ser discípulo de Jesus. O sofrimento que é semelhante ao sofrimento do Senhor, o sofrimento do discipulado. Jesus foi um homem de dores, e ele disse que os sofrimentos inerentes aos seguidores deles seriam reais. Os discípulos de Jesus sofrem nesse mundo, e esse é o sofrimento como consequência não do pecado, mas um sofrimento como consequência da consagração. Então a consagração também traz sofrimento. Vamos lá, a vida humana traz sofrimento, a vida nesse mundo caído traz sofrimento, a vida rebelde traz sofrimento pelas consequências do pecado, e a vida consagrada também traz sofrimento, porque um discípulo de Jesus, consagrado a ele, sofre. A questão então, meus irmãos, que Ageu nos mostra, e que a Bíblia nos apresenta na sua teologia bíblica, é que nós não necessariamente não iremos sofrer. A verdade, a questão não é se iremos sofrer, mas pelo que nós iremos sofrer. Você pode sofrer pelo bem, pelas coisas justas, pelas coisas que são corretas, ou você pode sofrer pelas consequências do seu pecado. E a escolha é toda sua. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro 3,8. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 3,8. A gente vai ler alguns versículos. E o texto diz assim: quanto ao mais, 1 Pedro 3,8:
Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos e amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem um insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é que o mal traz consequências do afastamento do Senhor e do seu castigo. Mas o texto continua e diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Quem há de fazer o mal com vocês se vocês fazerem tudo certo? Mas o 14 diz: todavia, mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Olha que interessante. Mesmo que vocês venham sofrer, por fazerem aquilo que é justo, vocês serão felizes. Pedro então nos apresenta um outro tipo de sofrimento. Um sofrimento por fazer o bem, por fazer aquilo que é certo. E ele diz que quando nós sofremos, mesmo que sofremos, quando fazemos aquilo que é justo, nós somos felizes. Diga para o seu irmão que está do seu lado: nós somos felizes. O pessoal é obediente, aí ia falar. Nós somos felizes mesmo quando nós sofremos pela justiça. E ele continua: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, olha o que ele diz aqui, antes, santifiquem Cristo como Senhor do seu coração, uma inteireza de coração. Santifiquem Cristo no seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de calúnias. E ele volta a dizer: é melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Aí, meus irmãos, o argumento final, o mais poderoso e o mais forte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo e tem Cristo santificado no seu coração, você está sofrendo por fazer o bem. E a pergunta é: como nós vamos discernir o sofrimento, se o sofrimento é pelo pecado ou pela justiça? O povo de Ageu estava sofrendo pelas suas consequências. O povo de Ageu estava sofrendo as privações de Deus e o castigo de Deus e a disciplina do Senhor, porque eles estavam distantes do Senhor. Mas como nós discernirmos se vamos sofrer pelo aquilo que é justo, ou se vamos sofrer pelos nossos pecados? A escolha é nossa. Você escolhe se você quer sofrer pelo que é bom, ou se você quer sofrer pelo que é ruim. Se você quer sofrer pelos seus pecados, se você quer sofrer pela justiça. O sofrimento vai vir. A decisão de que tipo de sofrimento nós queremos ter na vida está diante de nós. Santifiquem Cristo no seu coração, e o sofrimento será pela justiça. Mas como nós podemos discernir se é pelo nosso pecado ou pela justiça? Eu faço algumas perguntas para você pensar. Em primeiro lugar, sofrimento tem ligação direta com os seus pecados e erros? Pare para pensar. Se você está sofrendo, pense: esse sofrimento tem uma ligação direta com aquilo que eu fiz, com a minha desobediência, com o meu afastamento do Senhor e assim por diante? O meu sofrimento, ele traz culpa e temor, ele traz insegurança, eu fico inseguro. Então provavelmente está ligado a uma consequência dos seus pecados e está ligado a uma disciplina de Deus sobre a sua vida. Mas também tem outras perguntas. O sofrimento, você está convicto de sua obediência ao Senhor e sua palavra?
Você está sofrendo, mas você está convicto de que você obedece ao Senhor e você obedece à palavra de Deus? Você está convicto que está servindo ao Senhor e vivendo os propósitos que o Senhor tem para a sua vida? Isso é uma pergunta. Porque se você está vivendo o propósito do Senhor para a sua vida e você está sofrendo, opa, o sofrimento é pela justiça. É sofrimento pelo que é bom. É o sofrimento do discipulado. Se alegre. Mas se você está sofrendo e você vê claramente um rastro de consequências do pecado na sua vida, o sofrimento é disciplina de Deus, castigo do Senhor. Você tem paz e tranquilidade, você tem a sensação do amor do Senhor viva no seu coração, mesmo que as coisas não estejam bem. Se você tem isso, você está sofrendo com o Senhor, você está sofrendo pelo aquilo que é bom, e esse sofrimento deve trazer alegria. Que tipo de sofrimento você escolhe? Um sofrimento com Deus produz em nós perseverança até estarmos num mundo novo, onde não vai mais ter sofrimento algum, ou um sofrimento sem Deus, você resultará em sofrimento eterno e alienação eterna do Senhor no inferno. É isso que a Bíblia nos ensina. Que tipo de sofrimento você quer? Sofra com o Senhor. Em terceiro, nós vemos no verso 18 e no verso 19, diz assim: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro, até a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Eles fazem recordar, Ageu faz eles recordarem do tempo em que os fundamentos do templo foram lançados, cerca de 15 anos atrás desse tempo. E Ageu pergunta: como é que estava naquela época? Lembrem de como que as coisas estavam. Mas a partir do momento que vocês se dedicaram à reconstrução do templo, a servir a mim, a servir a minha glória nesse mundo, vocês se dedicam a isso, com interesse de coração, eu abençoarei vocês. É isso que Deus fala. O compromisso com a restauração completa de Israel, com a restauração completa do templo, o compromisso com a obra de Deus, trará, meus irmãos, a bênção de Deus sobre o seu povo, sobre a sua vida, sobre aquele povo e sobre o povo de Deus hoje. Eles tinham, como eu falei, passado pela disciplina do Senhor, mas agora Deus dá essa ênfase. Eles não deveriam cair mais no mesmo erro, eles deveriam avaliar tudo, perceber se eles estavam caindo no mesmo erro, se estavam seguindo o mesmo caminho. Mas a gente vê que a resposta do povo era favorável, Deus traria as bênçãos sobre eles. Lembrem, meus irmãos, que eles estavam sob o regime da antiga aliança, onde a obediência era retribuída com bênçãos. Obedeça e será abençoado. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Hoje, nós estamos na nova aliança. Hoje, a aliança feita no sangue de Jesus faz toda a diferença. Temos que lembrar de antes, antes da nossa aliança com o Senhor, e olhar e perceber quando nós não tínhamos o Senhor e como nós éramos infelizes e perdidos. Lembre, traga agora a sua memória antes de você conhecer o Senhor. E veja o quanto você era infeliz, veja o quanto você era perdido, o quanto a sua vida era vazia sem Cristo. Lembre disso. E lembre da aliança que Ele fez com você. Nós devemos olhar de onde o Senhor nos tirou e como Ele abençoou nossas vidas a partir de um encontro, a partir dessa aliança que nós temos com Ele. O nosso futuro também será um futuro de bênçãos na presença de Deus, no reino vindouro. Deus há de nos abençoar eternamente, de não deixar faltar coisa alguma para a gente, para toda a eternidade, para todo sempre. Nós ainda estamos em um mundo caído, meus irmãos, mas a promessa de Deus é que nós não teremos falta de nada. A vida na presença de Deus
também é uma vida abençoada hoje, é uma vida feliz, e quem obedece ao Senhor é feliz hoje. E há inúmeros textos nas Escrituras que apontam para isso. Paulo, por exemplo, nos lembra lá em Filipenses 4, 12 a 13, um texto muito conhecido, de que ele aprendeu a viver feliz, viver contente em toda e qualquer situação, mesmo em momentos de privações. Ele aprendeu a viver feliz com Jesus, porque uma vida dedicada ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, é uma vida feliz. Meus irmãos, nós vimos agora um testemunho de uma família missionária no sertão do Brasil. E eu não sei vocês, mas eu vi felicidade nos olhos daquelas pessoas. E eu já vi isso em várias outras pessoas que servem ao Senhor. Eu já vi isso em vários outros contextos. A gente já conheceu o sertão. Pessoas servindo ao Senhor com alegria, mesmo no meio da escassez. Porque diferente do que o nosso mundo pinta, do que a nossa cultura desenha, a felicidade não está nos bens, a felicidade não está necessariamente em ter muita coisa, mas a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. E olha como a Bíblia trata isso. É possível sofrer, é possível passar por privações, é possível passar por enfermidades e ser feliz com Jesus. Porque a nossa felicidade não se baseia nos momentos agora, mas se baseia na esperança da glória futura. A nossa felicidade se baseia no novo reino, no novo céus e na nova terra, que serão no mundo restaurado, onde Deus habitará plenamente entre nós e nós estaremos plenamente na sua presença. A nossa alegria é uma alegria que olha para o futuro. Nós não podemos esquecer que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós estamos caminhando rumo à cidade celestial. E nós somos peregrinos, nós estamos caminhando. E a nossa felicidade é saber que nós chegaremos lá. É como aquela obra conhecida de John Bunyan nos lembra. Nós somos peregrinos. Mateus 5, 3 a 12, e a gente já vai finalizando, nos lembra dessa felicidade. Você pode abrir sua Bíblia lá. E Jesus nos lembra da alegria de fazer parte do reino de Deus. E perceba as razões pela qual o texto nos mostra que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Olha o que diz. Ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram o choro, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem. Olha o sofrimento do discipulado. Por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. E Jesus termina para arrebentar tudo. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus diz que aqueles que sofrem por ele são bem-aventurados, e além disso, eles devem se alegrar e se regozijar por passarem por essas tribulações, porque a recompensa deles no reino dos céus é muito maior do que o sofrimento deles. Meus irmãos, por mais que talvez a gente se esqueça, isso é cristianismo, isso é a vida cristã, e é esse tipo de alegria que Deus quer produzir em nós. Quando nós vivemos em consagração e dedicação ao Senhor, nós somos felizes, nós somos abençoados pelo Senhor, nós desfrutamos da bênção do Senhor, da presença do Senhor e da alegria de viver na presença de Deus. O Salmo 1, verso 1 também nos lembra
que é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Deus requer de nós um compromisso total, irmãos, inteiro de vida com Ele. Deus requer que você dê a sua vida inteira a Ele. Pare de achar que só uma parte da sua vida é suficiente. Ou você é todo de Deus, ou você não é dele. Ou nós somos todos do Senhor, ou nós não somos dele. E nós sabemos muito bem para onde aqueles que são do Senhor vão. Para os novos céus e para a nova terra. E nós sabemos muito bem para onde aqueles que não são do Senhor irão. Para uma eternidade no inferno, longe do Senhor. Se você conheceu a purificação dos seus pecados em Cristo Jesus, viva de maneira inteira, consagre, se dedique ao Senhor. Como já falamos antes, ou somos ou não somos dele. Quando há compromisso total com Deus, Ele nos abençoa. Desfrutamos da sua paz e da sua presença, do seu cuidado, mesmo quando nós sofremos nesse mundo. Para a gente finalizar, eu queria que você lembrasse de Jesus. Nós vamos ceiar logo em seguida aqui. E se lembre, olhe para Jesus. Nós olhamos e vemos Jesus nesse texto. Olhamos e vemos Jesus aqui. Jesus, como homem, foi totalmente consagrado ao Senhor e sua obra. A vida de Jesus era totalmente dedicada a Deus, a Ele. Não havia em Jesus nenhum tipo de impureza, de pecado. E eu me lembro de uma narrativa lá em Marcos capítulo 1, onde Jesus purifica o leproso. Não sei se você lembra dessa história, mas o texto nos mostra, primeiro, a gente lembra que a lepra era uma doença que também tornava a pessoa cerimonialmente impura, como nós lemos hoje aqui. Era uma das maneiras de estar cerimonialmente impuro e de não poder participar da vida religiosa. Alguém leproso era considerado impuro, distante, não podia chegar na presença de Deus. E o que Marcos 1 nos lembra do que Jesus fez? Nos lembra que, embora a lepra fosse uma doença que tornasse a pessoa impura, quando alguém com lepra tocava em alguém, deixava essa pessoa impura também. E Jesus vai e encontra com o leproso, e o que Jesus faz? Ele toca o leproso. É interessante isso. Naquele momento Jesus estaria cerimonialmente impuro, mas com Jesus é diferente. Ele é aquele que veio purificar os nossos pecados. E quando Jesus toca o leproso, o contrário acontece. Jesus purifica. Jesus derrama sobre aquele leproso a sua santidade. Ele purifica aquele homem. O Deus homem purifica o leproso. E ele cura o leproso da sua lepra. Esse texto ele é muito significativo. Ele nos mostra quem pode nos purificar, quem pode lavar a nossa vida e quem pode nos tornar pessoas totalmente aceitáveis diante do Senhor, cerimonialmente aceitáveis diante do Senhor, pessoas completamente dedicadas e consagradas ao Senhor, Jesus. Esse Jesus, mesmo sendo perfeito, meus irmãos, morreu pelos impuros, para que esses impuros fossem purificados pelos seus pecados, fossem consagrados a Deus e vivessem para a glória de Deus. A ordem é, em primeiro lugar, em termos práticos, não tente resolver os seus problemas fazendo coisas. Não tente resolver os seus problemas. Saia daqui pensando que fazer coisas para Deus, fazer mais coisas, não vai resolver os seus problemas. Você precisa ir para Cristo. E nós precisamos ir para o Senhor e não resolver nosso problema com ações. Nós nos colocar diante do Senhor, pedir perdão, nos arrependermos e pedir que Deus, em sua graça, nos purifique, nos torne totalmente inteiros na obra dEle e o nosso fazer para o Senhor seja uma consequência, seja um reflexo de uma vida dedicada, uma vida consagrada ao Senhor. Afinal, não tem sentido e não tem razão a gente servir a Deus sem estar na presença de Deus. A gente servir ao Senhor da bênção, a gente viver a bênção sem servir ao Senhor da bênção. Nós precisamos do Senhor. Também não sirva ao Senhor de qualquer jeito. Deus quer que você se consagre, Deus quer que você dedique a sua vida a Ele. Deus não quer de nós uma mente dividida, Deus quer de nós uma vida inteira, uma mente inteira, onde o Senhor vive e reina por inteiro
sobre as nossas vidas. Sirva ao Senhor. Se você é de Cristo, se você é de Deus, se você não tem meios termos, como nós vimos aqui, e não tinha para o povo da época, sirva ao Senhor. Qual o dom que Deus te deu? Qual a necessidade que você percebe hoje na sua igreja, na nossa comunidade? São inúmeras. Nós falamos hoje de manhã algumas aqui. Vários ministérios, estamos renovando os ministérios para o próximo ano. Se disponha, se coloque com interesse de coração na obra de Deus, mas também confie que o Senhor Deus irá te abençoar, que você também será feliz servindo ao Senhor. Às vezes nós achamos que servir ao Senhor é algo que traz tristeza. Nós associamos servir ao Senhor com uma vida triste. Nós achamos que felicidade é só a gente viver do jeito que a gente quer no mundo. Viver do jeito que a gente quer no mundo não traz felicidade, traz um vazio cada vez mais profundo. Mas uma vida feliz, como nós vimos hoje, é uma vida diante do Senhor. Então confie no Senhor, se dedique ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria e seja feliz servindo o Deus que te criou e que te salvou em Cristo Jesus.